Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar a fundo num material assim super atual que foi enviado para nós pela nutróloga Ana Gabriela Magalhães, lá de Divinópolis, Minas Gerais. Material excelente, aliás. Excelente. E fica a dica, o conteúdo que ela posta no Instagram é ótimo, vale muito a pena acompanhar. O perfil é @dr Ana Gabriela Magalhães. Anotado. Então, o material é um artigo de revisão de autoria da Donna H. Ryan, já de olho em 2025, sabe? E ele aborda essa nova geração de medicamentos para obesidade. E não é só sobre celebrar os avanços, né? Não mesmo. O artigo levanta uma questão que eu achei fundamental. Com perdas de peso tão expressivas, será que a gente não precisa de novas estratégias focadas em preservar a massa muscular? Essa pergunta é o centro de tudo. O artigo, ele mostra que a gente está vivendo uma mudança de paradigma completa. Passamos, sei lá, décadas comemorando quando um paciente perdia 5, 8% do peso com remédio. Era o teto, né? Era o teto. Agora a gente está vendo de forma consistente perdas de 15, 20 e em alguns casos chegando perto de 30%. Isso é fantástico, mas... Sempre tem um mais, exato. Nos obriga a fazer uma pergunta que talvez não fosse tão urgente antes. Qual é a qualidade dessa perda de peso? Porque, veja bem, perder 20 quilos é uma coisa. Agora, como esses 20 quilos se dividem entre gordura e músculo, aí é outra história. Com implicações enormes, imagina. Enormes. Especialmente para a população que mais vai se beneficiar a longo prazo, que é a população que está envelhecendo. Certo. Então vamos começar a desempacotar isso? O artigo posiciona a aprovação da semaglutida, em 2021, como o marco zero dessa nova era. E os números realmente saltam aos olhos. Saltam muito. O estudo STEP 1, que todo mundo da área acompanhou de perto, mostrou uma redução de peso média de quase 15% com a semaglutida. O placebo ficou em 2,4%. É uma diferença brutal. Só para colocar em perspectiva, a liraglutida, que já foi um avanço imenso em 2014, ficava ali na casa dos 8%. É um salto quântico. É um salto quântico. E quando a gente achou que esse era o novo patamar, em 2023 veio a tirzepatida. O agonista duplo. Isso, atuando nos receptores de GLP-1 e GIP. Ela não só elevou a régua, ela colocou a régua em outro andar. No estudo Surmont 1, com a dose mais alta, a perda de peso média bateu 20,9%. 20,9%. Esses são números que, até pouquíssimo tempo, a gente só via em discussão de cirurgia bariátrica. E tem um ponto que o artigo ressalta que eu acho ainda mais impactante do que a média em si. Não é só que a média subiu, é a quantidade de pessoas que atingem resultados, assim, extraordinários. Exato. A distribuição da curva, né? Isso. Com a semaglutida, uns 35% dos participantes do STEP 1 perderam mais de 20% do peso. Com a tirzepatida, esse número pula para mais de 62%. 62%. Isso muda tudo, não muda? Deixa de ser uma possibilidade e passa a ser o resultado esperado para a maioria das pessoas. Muda completamente a conversa no consultório. O que antes era uma esperança, hoje é uma expectativa realista. E esse sucesso todo abriu uma avenida de pesquisa para outras moléculas. Os pais NUSHs que o artigo menciona. Exato. Hormônios estimulados por nutrientes, os Nutrient Stimulated Hormones. É o caso do glucagon, da amilina, que a gente vai ver que tem papéis assim cruciais na próxima geração de tratamentos. Ok, a perda de peso é inquestionável, mas uma dúvida que sempre fica é: isso é só um emagrecimento forçado ou esses remédios fazem algo mais profundo no organismo? O artigo entra nesse mérito? Entra. E essa é uma das partes mais fascinantes. É aqui que a gente sai da balança e entra no conceito de modificação de doença. O divisor de águas foi o estudo SELECT. Totalmente. O SELECT pegou pacientes com sobrepeso ou obesidade e doença cardiovascular já estabelecida, mas, e aqui está o pulo do gato, sem diabetes. Essa parte é fundamental. E o resultado foi uma redução de 20% no risco de eventos cardiovasculares graves, infarto, AVC, morte cardiovascular. Espera um pouco, isso é
Quer dizer que o benefício para o coração apareceu antes da perda de peso máxima ser atingida, então não é só uma consequência de emagrecer. Exatamente essa virada de chave. A própria molécula está fazendo algo. A própria molécula. Os benefícios apareceram muito cedo no estudo, o que sugere fortemente que existem mecanismos anti-inflamatórios, talvez efeitos diretos nos vasos, que independem da perda de peso. Uau! A perda de peso ajuda, claro, mas a droga em si tem uma ação protetora. É isso que justifica o termo modificador de doença. A gente não está só gerenciando um sintoma, está potencialmente alterando o curso da doença. E isso se estende para outras condições também, pelo que eu entendi. Sim, a lista de benefícios não para aí. A gente tem dados muito sólidos, por exemplo, para insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. A famosa ICFP. A própria, que até pouco tempo tinha pouquíssimas opções. Tanto a semaglutida quanto a tirzepatida mostraram melhoras assim significativas. E o que mais? Temos também redução na progressão da doença renal crônica e, mais recentemente, a tirzepatida foi aprovada para tratar a apneia obstrutiva do sono. Sério? Com base na redução de eventos, com base na redução drástica dos eventos de apneia. Então, sim, estamos de fato tratando a obesidade como a doença raiz de um ecossistema de comorbidades. Tudo bem. O cenário é de uma revolução, medicamentos super eficazes que salvam vidas, melhoram a função de vários órgãos, parece bom demais para ser verdade. Onde está o porém? O porém... O artigo direciona o holofote para a composição corporal. Exato. E aqui a conversa fica bem mais complexa. A regra de bolso que a gente sempre usou era que, numa perda de peso, uns 25% seria de massa magra, 75% de gordura. O clássico 1:3. Isso. O problema é que, como a autora bem pontua, 25% de 5 quilos é muito diferente de 25% de 25 quilos. A escala do problema mudou. A perda absoluta de músculo hoje é muito maior. E de osso também, muito maior. E os números dos estudos que analisaram isso são um balde de água fria. O artigo cita subestudos feitos com DEXA, que é o que, exatamente para quem não é da área? DEXA é a sigla para absorciometria por raio-x de dupla energia. De forma simples, é o padrão ouro para medir composição corporal. É um tipo de raio-x de corpo inteiro, super preciso, que te diz exatamente quantos quilos você tem de gordura, de massa magra. Que inclui músculos e órgãos. Isso, e de massa óssea. Ele separa tudo. Entendido. E o que o DEXA mostrou? Os números são preocupantes. Com a semaglutida, a perda de massa magra chegou a representar quase 45% do peso total perdido. 45%. É quase metade. Na prática, o que isso significa para um paciente de, 65 anos? Significa que ele pode estar perdendo peso na balança, mas ficando funcionalmente pior. Pode ter mais dificuldade para levantar de uma cadeira, para carregar as compras, um risco aumentado de quedas, de fraturas. É o que a gente chama de fragilidade, né? É a definição de fragilidade. A pessoa fica mais leve, mas menos resiliente. É um preço muito alto. Eu lembro de um paciente que perdeu 30 quilos. Ele estava eufórico com a balança, mas a família falava, doutor, ele parece frágil. Foi quando a minha ficha caiu. A balança não conta a história toda. É exatamente o alerta do artigo. E com a tirzepatida houve diferença? Houve. E essa é uma pista importante. No subestudo do SURMOUNT-1, a perda de massa magra com a tirzepatida ficou em torno de 25,7%. Ah, bem mais perto do clássico. Bem mais perto. Ainda uma perda significativa, claro, mas bem mais próxima da proporção que a gente esperava. E a pergunta de $1 milhão que o artigo explora é: por quê? E qual é a hipótese? A grande suspeita recai sobre o segundo motor da tirzepatida, o GIP. Enquanto o GLP-1 é um freio potente no apetite, o GIP parece ter um papel mais metabólico. Como assim? O artigo cita um estudo que mostrou que a tirzepatida diminui o quociente respiratório. Pensa no quociente respiratório como um medidor do tipo de combustível que o corpo está usando. Se está queimando mais gordura ou mais carboidrato. Exato. Um quociente menor significa que o corpo está queimando preferencialmente gordura. É como se o GIP dissesse para o corpo, ei, temos uma reserva enorme de energia aqui na gordura, vamos usar isso antes de queimar o tecido muscular, que é nobre. Interessante.
E tem mais, o GIP tem ações anabólicas conhecidas no osso, o que também pode ajudar a proteger o esqueleto. Essa questão da perda óssea também é um ponto de alerta, né? O artigo menciona o estudo Look Ahead, sim, e é um alerta histórico que a gente não pode esquecer. O Look Ahead foi um estudo gigante de intervenção no estilo de vida em pacientes com diabetes. O grupo que perdeu mais peso teve muitos benefícios, mas também teve um aumento de 39% no risco de fraturas por fragilidade. Uau! E mais recentemente, o próprio SELECT, com a semaglutida, mostrou um sinal numérico, ainda não estatisticamente significativo, mas um sinal de aumento de fraturas de quadril e pelvis, especialmente em mulheres e idosos acima de 75 anos. É um sinal de fumaça. Que nos obriga a procurar um incêndio. Exatamente. Certo, o problema está claramente colocado na mesa. Perder tanto músculo e potencialmente osso não é uma estratégia sustentável. O que está sendo feito para resolver isso? Para onde a ciência está correndo? Basicamente, a indústria está correndo em duas direções principais, que o artigo organiza muito bem. A primeira é tentar criar combinações de nuchas ainda melhores, sabe, adicionando mais hormônios ao GLP-1. E a segunda? A segunda é mais direta, atacar as vias de regulação muscular diretamente. Vamos falar da primeira. Quais são esses novos hormônios na jogada? Um dos principais alvos é o receptor de glucagon. Moléculas como o survodutide e principalmente o retatrutide. Que é o agonista triplo, né? GLP-1, GIP e glucagon. Esse mesmo. Ele está em fases avançadas de teste. A teoria aqui é que a ativação do glucagon aumenta o gasto energético, a termogênese. Isso poderia, em tese, criar um déficit calórico maior vindo da queima de gordura, ajudando a poupar o músculo. E a outra classe promissora são os análogos da amilina, como a cagrelintida. A amilina é um hormônio que atua junto com a insulina e também aumenta muito a saciedade. E o mais interessante, em estudos com animais, eles mostraram uma capacidade de preservar massa magra durante a perda de peso. Ok, essa é a abordagem de otimização hormonal. E a segunda? O ataque direto ao músculo. Essa é talvez a mais empolgante. A gente está falando de inibidores da via da miostatina activina, que o artigo chama de MAP. Miostatina é o freio do crescimento muscular, certo? Exatamente. De forma bem simples, é o principal freio do crescimento muscular no nosso corpo. Inibir essa via é como tirar o pé do freio. Permite que o músculo cresça ou, no mínimo, seja preservado. E já existem resultados disso em humanos com obesidade? Sim, e são de cair o queixo. O mais avançado é o bimagrumab. O artigo detalha um estudo de fase 2 em pacientes com diabetes e obesidade. E o que aconteceu depois de 48 semanas foi algo que a gente nunca tinha visto. O que foi? O grupo que usou bimagrumab teve uma redução de 20,5% na massa gorda. Ok, esperado. E, ao mesmo tempo, um aumento de 3,6% na massa magra. Espera, os dois ao mesmo tempo? Simultaneamente? Eu vou repetir, eles perderam mais de 20% de gordura e ganharam quase 4% de músculo. O grupo placebo não mudou a gordura e até perdeu um pouco de músculo. É uma dissociação completa. É o santo grau da recomposição corporal, e ele já está sendo testado em combinação com a semaglutida. Pode ser a combinação definitiva. Isso é realmente impressionante. Mudar a composição corporal dessa forma. O artigo cita mais alguma abordagem nessa linha? Cita brevemente os SARMs, os moduladores seletivos do receptor de androgênio. A ideia é ter os efeitos anabólicos da testosterona no músculo e no osso, mas sem os efeitos colaterais em outros órgãos, tipo a próstata. E os resultados? Resultados preliminares com uma molécula chamada enobosarm, combinada com semaglutida, mostraram que a perda de massa magra foi de só 9,4% do peso perdido. Contra quase 32% no grupo que usou só semaglutida. Exato. E o mais importante, isso se traduziu em função. O grupo que preservou o músculo manteve a capacidade funcional medida pela potência em subir escadas. E no fim do dia é isso que importa, função. Sempre. Então, depois de toda essa jornada, o que tudo isso significa? Fica claro que estamos numa nova era, com ferramentas incrivelmente poderosas, mas o artigo deixa o recado de que o sucesso a longo prazo vai depender de como a gente gerencia as consequências não intencionais dessa potência. É isso. O objetivo não é só diminuir o número na balança,
mas otimizar a saúde do corpo como um todo. E a conclusão do artigo é bem direta, né? É categórica. Eu cito: a resposta para a pergunta "precisamos de medicamentos para preservar a massa muscular?" é um sonoro sim, especialmente para uma população em envelhecimento. Estamos saindo de um modelo de tratar até a falha para um de tratar para a remissão. Exatamente. Buscando reverter o dano. E a qualidade dos tecidos corporais, músculo, osso, gordura visceral, é absolutamente central nessa nova abordagem. E para fechar, o artigo nos deixa com uma provocação para o futuro. Com essa capacidade que está surgindo de modular diretamente a gordura e o músculo de forma independente, será que a gente não está entrando numa era em que o tratamento da obesidade se funde com a medicina da longevidade? Do anti-envelhecimento, da performance funcional. Exato. Fica a reflexão. O que significa na prática clínica do futuro tratar a qualidade do peso e não apenas a sua quantidade?